Olha, gente, após pressão de marcas patrocinadoras e da torcida, o Minas Tênis Clube rescindiu o contrato com o jogador de vôlei Maurício Souza. A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira através das redes sociais do Minas Tênis Clube. A equipe estava sendo pressionada a tomar alguma atitude após o jogador, que esteve nas Olimpíadas de 2020, realizar uma publicação em seu perfil no Instagram com uma fala considerada homofóbica, criticando a DC Comics por um quadrinho em que o super-homem aparecia beijando uma pessoa do mesmo sexo. Maurício, que também defende a seleção brasileira, disse estar chateado. O jogador, no entanto, não mostrou tanta preocupação quanto ao futuro nas quadras. Porque eu jogo não é porque eu sou bonitinho, porque eu sou grande, não. Eu jogo é porque eu sou competente. Assim como homossexuais jogam porque são competentes, não porque eles são homossexuais. Tá certo? Infelizmente, chegamos a esse ponto. Os patrocinadores repudiaram. Eu não sei o que eu fiz, se foi algum crime. Se fosse crime, eu já estava preso. A polícia já tinha vindo aqui em casa me prender. Eu acho que não foi crime nenhum que eu fiz. Foi apenas defender o que eu acredito, colocar minha opinião em cima disso. Se isso ofendeu alguém, mais uma vez eu peço desculpas. Não foi minha intenção, tá certo? Tá aí a fala do Maurício Souza, jogador de vôlei, ex-Minas Tênis Clube, né? Ex-Minas, Paulo. É importante frisar que esse vídeo que a gente viu agora foi antes até do desligamento, antes da decisão do Minas Tênis Clube. Depois dessa decisão, o que o Maurício postou pelo Instagram dele? Ele disse o seguinte, ó: não vou mais jogar pelo Minas, agradeço aos meus companheiros, comissão técnica, meu físio, ao meu diretor, presidência e sócios por tudo. Sigo meu caminho, plantando o que acredito, meu legado continua. O que deixarei para meus filhos e netos é o que conta no final. E hoje pela manhã, Paulo, ele também fez um post ironizando toda essa história toda. O que ele fez? Ele compartilhou uma foto do Superman beijando a Mulher Maravilha. E se ela for trans? E aí escreveu, bom dia. Pois é. E aí escreveu, tá achando que é engraçado? A todos. Vai ver no que vai dar isso aí. O que vai dar isso aí? O que vai dar isso aí? E aí, Paulo, lembra que teve toda aquela repercussão também com o Douglas Souza, que é jogador da seleção brasileira, atuou com o Maurício na Olimpíadas e é homossexual. E aí o Douglas Souza também se manifestou pelo Twitter e escreveu o seguinte: homofobia não é opinião. Grande dia. E por falar em seleção masculina de vôlei, Paulo, o técnico da seleção, Renan Dalzotto, também se pronunciou em uma entrevista ao jornal O Globo e praticamente fechou as portas também para o Maurício Souza na seleção. Ele falou assim, ó: por se tratar de um assunto extremamente relevante, procurei me informar sobre o caso no detalhe para me manifestar. E fiquei decepcionado. É inadmissível esse tipo de conduta do Maurício e eu sou radicalmente contra qualquer tipo de preconceito, homofobia e racismo. Em se tratando de seleção brasileira, não tem espaço para profissionais homofóbicos. Acima de tudo, preciso ter um time e não posso ter esse tipo de polêmica no grupo. Não me refiro apenas ao elenco dos atletas, é geral, para todos os profissionais. E agora há pouquinho, o Maurício Souza também fez um outro vídeo, Paulo, porque o pessoal estava atacando muito aí o Minas Tênis Clube por essa decisão. Vamos ver o que ele falou. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu tô passando aqui para esclarecer uma coisa muito importante, né, que tá saindo aí, que o Minas me mandou embora. O Minas não teve culpa nenhuma disso tudo. A culpa disso tudo foi da turma da lacração fazendo pressão em cima dos patrocinadores, né, que acarretou o patrocinador ameaçar o Minas de tirar o patrocínio, tanto do masculino quanto do feminino, e isso aí ficou insustentável. O meu diretor Eloy e o meu presidente Ricardinho fizeram o máximo para me segurar na equipe, o máximo. Fizeram o possível e o impossível. Infelizmente, eles não aguentariam, o time não aguentaria perder tantos patrocínios assim, e aconteceu o que aconteceu. Mas eles foram homens, são homens de verdade, de que eu respeito muito e admiro, tá certo? Não foi culpa deles não. Tamo junto, um abraço. Tá aí a fala do Maurício, Vini, agora há pouco, né? Ele publicou agora há pouco, isso praticamente uma hora. Mas e essa publicação foi no Twitter ou no Insta? No Instagram. No Instagram. Com 200 e poucos mil. Exatamente. Ontem a gente falou que a primeira manifestação, a primeira retratação dele tinha sido no Twitter, que é uma rede social que ele tem pouquíssimos seguidores, mas agora ele está só se pronunciando
pelo Instagram, que tem um alcance maior. Então, eu quero saber de vocês justamente isso. Acho que é um bom assunto para a gente debater aqui. Se a gente tirasse essa pressão mercadológica, estaria acontecendo isso com ele? Sim ou não? Olha, claro que não. Mas o mercado é produto de um meio cultural que afeta o mercado, as universidades, instituições culturais, o comportamento das pessoas. E eu acho que o identitarismo hoje é um mal muito complicado, porque ele se coloca como defesa de minorias, coloca na luta contra perseguição e preconceito, mas ele está exercendo exatamente preconceito e perseguição sob os auspícios de ser uma coisa eventualmente boa que está deixando de ser, né? Falando mais precisamente, Paulo, ontem você falou aqui que o limite da liberdade de expressão é o preconceito. Eu não acho que seja, e eu vou explicar antes que eu seja cancelado também. O preconceito, por exemplo, se eu achar que o Joel é um esquerdista, porque ele tem um jeitinho assim, meio de esquerdista, eu posso não gostar dele, mas eu não posso cercear o direito dele de se expressar, de trabalhar, de ir e vir, não posso agredi-lo, não posso insultá-lo. E, eventualmente, o Maurício sequer fez isso. Mais uma vez, ele fez uma fala imprecisa. Onde isso vai dar? Onde isso vai dar pode ser numa crise de identitarismo, de sexualização precoce das crianças, de uma hegemonia, de um caça às bruxas a qualquer princípio que se coloque contra os exageros do identitarismo, de uma a influência sociocultural na homoerotização precoce de pessoas, de uma série de coisas, do princípio de falar que a cultura pode, sim, de alguma forma, afetar e construir também, ajudar a lapidar a formação sexual de uma esquerda identitária, ou seja, uma série de coisas que podem ser colocadas nesse sentido. E hoje em dia, qualquer discussão nesse sentido que envolva homossexuais, por exemplo, ela é exatamente tolhida. Se você falar que o trans não deixa de ser um homem biológico, você é tolhido. Se você dizer que o desvio da homossexualidade tem um padrão de heteronormatividade hegemônica, sociobiológica, de construção social, você pode ser linchado. Você pode ser linchado por uma série de coisas, e é exatamente o que acontece com ele. Ele foi expulso, ele foi perseguido, ele foi tolhido e ele foi vítima de um preconceito, Joel, de uma coisa que Paulo, ele sequer expressou bem. Fala, Vini. Não, rapidamente, porque o Bolsonaro também falou sobre o assunto ontem, né? Falando que é tudo homofobia, tudo feminismo, também criticando essa decisão. Agora, eu quero saber do Joel, porque ontem o Joel, justamente aqui neste programa, disse que não via com bons olhos essa demissão, né? Depois desses fatos, você continua com a mesma opinião? Eu acho que a coisa foi encaminhada, eu faria diferente o encaminhamento dessa história toda. Agora, o meu ponto de partida é, aquele post inicial dele é inaceitável. Eu entendo perfeitamente um clube, uma seleção, ou seja, atletas de topo que representam, que têm uma enorme visibilidade, que trazem muitas vezes valores, inclusive para os jovens, para as pessoas que acompanham, não podem ter esse tipo de manifestação preconceituosa, homofóbica. Adriles, nem todos os preconceitos são iguais. Você ter preconceito de alguém porque é esquerdista, porque é de direita, ok, é errado, mas é uma coisa. Você ter preconceito porque a pessoa, por causa da sexualidade da pessoa, por causa da raça da pessoa, por exemplo, são coisas inaceitáveis, mas absolutamente inaceitáveis. E ele mostrou como ele realmente partiu de um preconceito. Por quê? Porque ele viu o problema na foto do John Kent, lá do super-homem jovem, beijando um outro homem, e achou fantástico e super legal a foto do super-homem antigo beijando a Mulher Maravilha. Beijos quase idênticos, assim. Mas num ele viu o problema. Por quê? Porque era um beijo justamente entre dois homens. Então o problema dele estava todo aí. E ele transpareceu. Basta usar os dois neurônios. Ele quis isso mesmo. Ele quis transferir isso. Ele quis dizer: olha o perigo para a sociedade. A gente está aceitando os homossexuais como se fosse uma coisa normal. Você está adicionando esse é o discurso dele, gente. A gente tá bom. Então viva no mundo da ingenuidade. Uma coisa é ingenuidade intencional. Eu não trabalho com isso. Eu falei de uma série de possibilidades. Eu estou falando do que ele quis dizer. Sabe o que eu acharia que deveria ter sido feito? O que ele quis dizer. É o que ele disse. Sabe o que eu acho que deveria ser feito? Acho que poderia ter sido encaminhado de outra maneira. Por quê? Bem ou mal, esse tipo de pensamento dele é difundido na sociedade. A gente precisa trabalhar para superar esse tipo de preconceito. Eu ainda defenderia, primeiro, um pedido de desculpa sincero e alguma ação de penitência. Trabalhar numa ONG de LGBTs em situação de risco, alguma coisa que talvez abrisse a consciência dele para a realidade de outras pessoas. Que ele está fechado. Isso vai parar, é uma fala não, ele foi super ótimo, ele foi acolhedor, é ótimo, ele tirou o trabalho dele. Adriles, um clube não precisa, não é obrigado. Posso terminar? Um clube não é obrigado a manter alguém publicamente preconceituoso no time. Sinto muito, não é obrigado. Não é obrigado. O clube tem direito. Essa posição por causa dos lacradores. E um patrocinador.
E um patrocinador, que manda hoje e um patrocinador não tem obrigação, de financiar um clube com jogadores homofóbicos. Mas ele não obrigação. É óbvio que foi. A fala dele precisa. Peraí, Adrilinho, só um minutinho. Eu quero saber de vocês hoje justamente sobre essa pressão mercadológica. Como é que você vê A hoje? hipocrisia dessa sociedade, ela é muito, muito grande. Esses que se dizem, né, defensores das minorias, são os primeiros a cometerem preconceitos contra os outros que não concordam com eles. O politicamente correto, ele é um câncer na sociedade. Tudo bem se você acha que não é normal uma mulher contra mulher, um homem contra homem. É a sua opinião. Em nenhum momento o jogador atacou os gays. Só colocou o ponto de vista dele, como muitas outras pessoas também acham isso. Mas não tem coragem de falar por causa dessa sociedade, que tudo transforma em homofobia, em preconceito, em racismo. Você tem o seu direito de não achar normal, de achar normal o que fala a Bíblia, de mulher com homem que reproduz. E tudo bem. Zoe, você quando está num cargo, que você é visível, fazer uma ponderação você traz aqui. uma responsabilidade. Só que em nenhum momento ele falou, sou contra gay, vamos matar gay. Em nenhum momento. Foi uma frase vaga. Você fez uma série de ilações. Até como um programa democrático que nós somos, talvez essa palavra normal, ela seja absolutamente inadequada justamente para essa questão sexual. Eu posso o debater normal isso também. São as pessoas hoje em dia poderem ser livres, ter a oportunidade de fazerem as suas escolhas e cabem a nós também Mas não respeitar. impor isso à sociedade. Daqui a pouco vai ser anormal ser hétero. A gente só não pelo andar da carruagem, vai. pode chamar pelo de andar da carruagem, vai. Eu entendo o que você está dizendo. É só a palavra. A palavra normal, ela não é feliz. A palavra normal, ela não é feliz nesse ponto. Por exemplo, a normalidade pressupõe uma hegemonia de um pensamento, de uma ação. A normalidade, do ponto de vista biológico, reprodutivo, genético, é a heteronormatividade. Isso não quer dizer que não seja aceitável a homossexualidade como condição sexual. Mas é assim, você pode dizer que é um desvio de um padrão normal de relacionamento e sexualidade reprodutiva. Agora, a construção cultural é absolutamente normal. Ser é homo, ser bi, ser hétero, ser tri, ser tetrasexual, de qualquer forma. Então, a aceitação é diferente do conceito de normalidade. É normal, do ponto de vista sociobiológico, ser heterossexual. Sabe de onde vem tudo isso? É um desvio legal dessa normalidade sócio-construída e genética da heterossexualidade, ser homossexual também. Sim, uma coisa não exclui a outra. É uma questão cognitiva. Você busca misturar certas coisas para equivocar um pouco. Você não pode discutir do ponto de vista estatístico, é óbvio que é uma minoria de pessoas que é homossexual e tudo bem, não tem problema você ser membro de uma minoria estatística. A questão é outra. A questão é, devemos impor a heterossexualidade como padrão que todos devem seguir? Essa é a pergunta. De onde vem a fala dele? De onde vem a fala dele? A heterossexualidade é a natureza humana. Posso terminar? De onde vem a fala dele? A natureza humana é múltipla. De onde vem a fala dele? Acho, ela pode ser reconstruída. De onde vem a fala dele? A fala dele vem de uma ideia de que a gente sequer deve dar visibilidade para pessoas que fujam do padrão sexual que ele considera correto. Ele tá colocando... Mas parem de ser cegos de propósito, gente. Tá bom. Mas você pode dizer que ele pode estar alertando para a possibilidade de sexualização precoce de crianças. Porque a nossa sociedade já de milênios tem um preconceito, mas não é leve, é um preconceito brutal, que levava as pessoas a condenar à morte quem era desviante da sexualidade padrão. Turma, isso foi criminoso. Muito bem. E para vencer isso, às vezes vai incomodar. Por favor. Nossa, 2 homens. Chega, Joãozinho. Perfeito. Você, Zoe? Olha, eu não defendo, logicamente, matar gay, nada disso. Pelo contrário, eu sou uma grande defensora da liberdade e eu sempre falo isso. É a minha principal pauta. Liberdade. Agora, querer impor isso para os outros é o que eu acho errado. Você quer ser gay? Seja gay. Agora, querer impor isso como eles querem é o que eu acho errado. A única coisa que foi imposta foi a heterossexualidade. Não é a palavra. Daqui a pouquinho.